Dorival Júnior, o novo técnico do Flamengo, fez a sua estreia no comando técnico da equipe. É verdade que ele não pôde ter tempo para treinar ou preparar a sua equipe dentro de campo. Porém, algumas mudanças táticas e estratégicas já foram notadas. Quer entender quais? Vem comigo e já deixa o like aí enquanto eu rodo a vinheta. Você gosta de churrasco? É um daqueles que se arrisca a fazer uma carne para sua família? Se sim, eu tenho uma indicação ótima para você. Siga o canal, se inscreva no canal Segredos da TPS, que é o canal de YouTube da The Premium Steaks, que é uma casa de carnes especializada em cortes especiais, que prepara um dos melhores churrascos do norte e nordeste do país. Então, quer aprender sobre ponto de carne, sobre como fazer o melhor churrasco? Se inscreve aí no canal, que está na descrição desse vídeo. E vamos falar sobre as mudanças táticas que já se pôde notar a partir da estreia de Dorival Júnior. Dorival estreou, é verdade, mas ainda não pôde comandar nenhum treino. No entanto, na base do papo e da conversa, houve algumas mudanças, além da escalação, que é notório, todo mundo já sabe. Bom, vamos começar pela estrutura da equipe. A gente pode lembrar que o Paulo Souza, ele utilizava um 4-2-3-1, né? Ou até um 3-4-1-2, eventualmente, especialmente com o Felipe Luiz em campo, a gente via o Mateuzinho avançando em organização ofensiva e a saída de 3 com 2 volantes na frente, né? Então, e o Mateuzinho e o Bruno Henrique sendo os, aspas, alas desse sistema em organização ofensiva, com o Felipe Luiz em campo, era basicamente assim. Agora, mesmo com o Felipe Luiz em campo, houve uma mudança um pouquinho mais profunda, né? Então, o time passou a utilizar um 4-3-3, um 4-3-3 clássico, tanto defendendo quanto atacando, o que simplifica alguns modelos, porém tem qualidades e defeitos, como tudo no futebol. Então, o que pôde se notar? O time joga com um volante destacadamente mais recuado, tanto ofensiva quanto defensivamente, que no caso do jogo do último sábado foi o William Arão, atrás de 2 meio-campistas, que são Andreas e Thiago Maia. E Bruno Henrique e Everton têm a missão de gerar desequilíbrio no 1 contra 1 diante do seu adversário direto, seu marcador. E para isso a equipe usa dinâmicas de inversão de jogo e o ataque em U. O que é o ataque em U? A gente lembra que no time do Paulo Souza, o principal jogador era esse volante, né? Os 2 volantes eram os principais jogadores do sistema, e essa foi a grande dificuldade que ele enfrentou no Flamengo, porque esses volantes precisavam entregar passes verticais, e esses passes não poderiam ser errados. A equipe costumava propor seus jogos e atacar por dentro. Já os times, normalmente no Brasil, e o time do Dorival Júnior não é diferente disso, são times que propõem jogos pelos lados, né? Então o Flamengo do Dorival, ele começa a fazer uma saída sustentada, que a gente chama, que é uma saída com 2 laterais e 2 zagueiros, com um volante na frente. E essa saída, na primeira fase de construção, o que é a primeira fase de construção? Quando o adversário vem marcar você alto e você está ainda dentro do seu campo, próximo do seu gol. A equipe mantém os 4 fazendo essa saída. E a gente vê muitas vezes essa bola rodando de um para o outro, de um para o outro, pacientemente, passes mais laterais. Isso aumenta a retenção de bola da equipe e faz com que a equipe tenha uma maior acurácia dos passes, porém reduz a objetividade do jogo. No entanto, pode ser uma opção mais segura, porque a equipe, quando tem a bola, não concede chance ao adversário. Não foi o que aconteceu no último sábado, mas eu estou falando de quando
isso puder estar melhor implantado. E aí, quando o time passa essa primeira fase de construção, já para uma segunda fase, o que acontece? Se a bola estiver do lado direito, nessa zona do lado direito do campo, o lateral esquerdo precisa avançar. E aí, a saída 2-2 ou sustentada se transforma em uma saída de 3, com um homem à frente dessa saída, ou até 2, caso seja necessário. E aí, o lateral da zona oposta da bola se comporta como um ponta para dar profundidade por aquele setor. E as inversões de jogo podem ser a chave ou até, novamente, aquela troca de passes mais paciente, fazendo a bola girar de um canto ao outro do jogo. O mesmo acontece se a bola tiver com o Felipe Luiz. Se a bola tiver com o Felipe Luiz na outra zona do campo, o Mateuzinho é que deve ser o responsável por avançar, o Everton Ribeiro centraliza um pouquinho e a saída de 3 é formada. Então, é uma saída de 3 já numa segunda fase de construção. E é um time que vai passar a bola lateralmente, muito mais vezes do que fazia o time do Paulo Souza. É um time que vai sair da defesa para o ataque, tentando empurrar o seu adversário para o seu campo, através de uma saída de bola mais lateral. Um desses meio-campistas é responsável por preencher a área. No jogo do último sábado, foi o Andreas. E aí o time acaba atacando numa formação que a gente chama de 3-2-5, que é uma formação que tem 5 homens dando amplitude na defesa adversária. E isso pode gerar mudanças, inclusive na escalação do Flamengo ou na forma como alguns atletas são aproveitados. Lembrando, por exemplo, o Felipe Luiz, com essa dinâmica de eventualmente ter que ser ele o homem para dar a profundidade pelo lado esquerdo, essa formação não favorece o futebol dele. Então, é possível que para esse modelo de jogo, o Ayrton Lucas seja um jogador mais interessante. E isso acontece para outras funções do campo. Então, se a bola estiver na zona direita do campo e o Felipe Luiz precisar ser esse cara que rompe para fazer o meio-campista ou ponta ou lateral esquerdo já mais avançado, ele precisa ser o cara que dá essa profundidade. Até para que esses 4 homens, e isso é uma coisa muito marcante do trabalho do Dorival Júnior, 4 homens atacando a área, até para que esses 4 homens possam atacar a área, é necessário que esse jogador entregue a profundidade. E essa, cá para nós, não é uma grande especialidade do Felipe Luiz. O time mudou também defendendo. A equipe do Paulo Souza, normalmente, tentava se defender quando em transição ofensiva, em 2 linhas de 4, com os 2 volantes por dentro, o Everton Ribeiro por um lado e o Bruno Henrique pelo outro. A gente até falou bastante o quanto isso era difícil para o Bruno Henrique, tendo em vista que ele avança muito e com bola ele é um atacante, e sem bola ele precisava percorrer muito campo, ao mesmo tempo que o lateral esquerdo precisava ficar mais preso, o que gerava um grande espaçamento entre um jogador e outro. Agora, com essa nova formação, que ela basicamente não muda, ela é um 4-3-3 com e sem a bola, o meio de campo do Flamengo fica mais curto. Então ele acaba ficando mais sujeito a inversões. Por isso que a marcação alta da equipe ela é lateralizada, porque a ideia é obrigar o adversário a sair por dentro, justamente para ele não atacar esses espaços vazios que ficam na amplitude do campo. Então, essa formação ela pode favorecer o Bruno Henrique nesse sentido, de ele não conceder mais tantos espaços às suas costas. Porém, como o meio de campo fica curto, eventualmente, quando o adversário sobrecarrega esse setor, é necessário que haja um balanço. O que é um balanço? Quando a bola chegar até aqui, o Thiago Maia vai precisar vir ao combate, o Arão vai precisar assumir a função dele, o Andreas vai ter que assumir a função do Arão,
e o Everton vai ter que descer pelo outro lado. Isso vai ser necessário também. Com a Arrascaeta em campo, isso pode ficar mais complexo e gerar indefinições, como aconteceu também na época do Paulo Souza. Uma outra opção, caso o adversário execute as mesmas sobrecargas, é a equipe defender em um 4-1-4-1, com um volante aqui protegendo o funil e os dois pontas baixando. Porém, em um time de natureza tão ofensiva como é o Flamengo, esse cenário vai ser pouquíssimas vezes visto, embora ele faça, assim, parte também do plano de jogo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu queria pedir que se inscrevessem no canal, que deixassem o like e que compartilhassem o vídeo para os seus amigos, para que todos consigam entender as mudanças já iniciadas por Dorival Júnior, as mudanças táticas. As outras eu deixo para os meus colegas dos outros canais. Então é isso, pessoal. Valeu e eu fui.